Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele do Ateliê Barrados e Bordados e hoje nós vamos falar de um assunto super legal para quem gosta de crochê, que é como construir seu próprio gráfico. Então vamos lá? Bom, um gráfico de crochê é a representação de uma peça em símbolos, onde cada símbolo representa um ponto e a gente segue ali a sequência para tecer as nossas peças. E a forma mais fácil que eu encontrei até hoje, depois de montar várias receitas, vários gráficos de crochê, é primeiro montar a peça, tecer a peça, testar para depois passar para o papel. A gente até consegue colocar ali no papel um esboço, um rascunho daquilo que a gente está imaginando, mas a gente só vai saber se a peça vai dar certo depois de tecer ela. Então a gente precisa primeiro fazer a peça dar certo para depois construir um gráfico, colocar ele ali no papel e até compartilhar com outras pessoas. E com a peça pronta, você já consegue fazer então o desenho do seu gráfico de crochê, tanto à mão, com papel e caneta, quanto em programas de computador que são específicos para isso. Para encontrar esses programas, você pode ir lá no seu navegador e procurar por eles, é só procurar programas para desenhar gráficos de crochê, que certamente você vai encontrar vários programas aí para poder construir os seus gráficos. Agora, você pode também utilizar papel e caneta e desenhar à mão, que é a nossa forma antiga e que também dá super certo para fazer, para você começar a construir os seus gráficos de crochê. Então, vou te mostrar alguns exemplos para ficar mais claro. Então, eu trouxe aqui alguns modelos para ficar mais fácil da gente entender como são construídos, como são montados os gráficos de crochê. Esse gráfico aqui desse barrado foi montado em um programa específico para montar gráficos de crochê, que eu falei para vocês que vocês podem buscar aí na internet, que certamente vocês vão encontrar esses programas disponíveis aí para baixar e construir seus gráficos. Agora, fica mais fácil ainda quando a gente desenha à mão. Esse gráfico aqui, ele é um pouquinho mais difícil porque ele é utilizado os símbolos mesmos do crochê, né? Os pontos alto, ponto baixo, ponto correntinha, todos os símbolos estão representados aqui. Como ele é redondo, é mais difícil de seguir as carreiras. Mas você pode utilizar aí um marca-passo, como eu utilizei aqui, para estar desenhando ele, que dá certo também. Agora, tem esse modelinho aqui também, que é mais utilizado no crochê filé, que, aliás, é o tipo de gráfico mais fácil de ser desenhado. Porque como ele tem, basicamente, ponto alto e ponto correntinha, a gente consegue estar utilizando esse papel quadriculado aqui, que a gente encontra em papelarias, ou pode imprimir na impressora, ou até mesmo desenhar à mão aqui com uma régua esses quadradinhos. Como eu falei, basicamente são pontos altos e ponto correntinha. Então, a gente vai precisar imaginar que cada quadradinho que tem uma marcação que tem um X representa 4 pontos altos em sequência. Sendo que, quando a gente tem mais de um quadradinho marcado, né? Por exemplo, esse daqui tem 2, ao invés de 8 pontos altos, a gente vai ter 7, porque no meio a gente vai ter um ponto alto de ligação entre as duas sequências. Então, é como se a gente pegasse esse quadriculado do papel e representasse ele no crochê, onde tem os quadradinhos abertos, que são ponto alto e ponto correntinha, normalmente duas correntinhas aqui no meio, duas correntinhas no meio e um ponto alto no início e no final para formar o quadradinho. Então, a gente representa isso e onde tem a marcação, a gente vai preencher com os pontos altos para formar o desenho que a gente quer. Então, essas são as formas mais fáceis que eu encontrei até hoje de estar desenhando meus gráficos de crochê. Essa forma aqui do papel quadriculado, a gente consegue fazer de forma digital também, colocar as marcações de forma digital. E o mesmo programa que a gente utiliza para estar fazendo esse tipo de gráfico aqui com os símbolos certinhos aí de cada ponto, a gente consegue fazer esse modelinho de papel quadriculado com as marcações do X, que acaba sendo também muito mais fácil, porque nesses programas a gente precisa desenhar ponto a ponto, colocar ponto a ponto em ordem para formar aqui os nossos desenhos. Então é isso, espero que tenham gostado e para aprender mais me siga nas redes sociais e visite meu site giselebarradosbordados.com.br.